consultado o Conselho da República e ouvida a Assembleia Nacional, nos termos dos poderes que me são conferidos pela Constituição da República de Angola, declaro o estado de emergência que entra em vigor às 0 horas do dia 27 de março do corrente ano, mas também o consentimento de sacrifícios por parte de todos os cidadãos que ficam assim limitados nos seus direitos e na sua vida social e profissional. The federal government did this effort today. I am officially declaring a national emergency. We get right to that fast-moving story, the coronavirus pandemic. Look at these pictures from U.S. airports overnight. Long lines of travelers awaiting medical screenings after arriving home from European countries. Images of large groups of young people seemingly ignoring coronavirus guidelines. Government health officials are now emphasizing new statistics from the CDC, showing nearly 40% of coronavirus patients hospitalized in the U.S. are between ages 20 and 54. O estado de Vitória prolonga o estado de desastre por pelo menos mais 48 horas. A previsão de agravamento das condições meteorológicas na região australiana, que sofre com uma grande frente de fogo e vários focos de incêndio ativos, levou o governo a fazer o anúncio. Foi um discurso muito aplaudido este do Papa Francisco no Congresso norte-americano. À chegada, Francisco foi recebido por dezenas de milhares de pessoas que se juntaram perto do Capitólio. Este foi o primeiro discurso alguma vez feito por um Papa na Câmara Legislativa do país, que tem 22% de católicos. O Papa insistiu na necessidade de imigrantes lutar contra a pobreza e desigualdades e proteger o meio ambiente. Olá, queridos irmãos, minhas irmãs, famílias e amigos. Espero que vocês estejam muito bem, pela graça de Deus, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Fala vosso irmão, na fé, e em função dos tempos em que estamos a viver, sobretudo a situação que agora assola o mundo, em condições precárias, decidimos então gravar vídeo para tratarmos de assuntos que possam nos ajudar a nos preparar e a crescer do ponto de vista espiritual. Queridos irmãos, nós vivemos em tempos muito perigosos. Vivemos no tempo do fim. Ou seja, estamos a ver as cenas do tempo do fim a desenrolarem-se perante os nossos olhos. Mas parece que existe ainda uma cegueira por nossa parte em não atender às advertências que foram descritas. Por isso, queridos irmãos, prestam muita atenção ao que vamos tratar. Vamos fazer várias sessões, esta é a primeira. E
esperamos que aí do outro lado possas nos acompanhar. Vamos fazer uma breve oração antes de começar. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, pelas misericórdias e graças, pela oportunidade de estarmos vivos e vivermos na última geração. A geração que cremos vai terminar a obra. A geração que cremos irá ver o Senhor voltando. Ajuda-nos a despertar, Senhor. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 13, verso 11. Romanos, capítulo 13, verso 11. Presta atenção. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Conhecendo o tempo. É hora de despertar do sono. E qual é o povo que conhece o tempo, queridos irmãos? Qual é o povo que domina profecias? Vamos ver isso aqui daqui a pouco. E sem mais demora, vamos agora entrar no livro de Mateus, capítulo 24, onde encontramos os sinais. Mateus 24, Lucas 19, Lucas 20. Vamos analisar esses textos. Vamos depois entrar ao espírito de profecia, que vai nos ampliar o que é que está para acontecer. No Mateus capítulo 24, vimos Jesus saindo do templo, vimos os discípulos aproximarem-se, no versículo 1, e Jesus lhes disse para não se admirarem com aquele templo, porque ia ser derrubado e não ia sobrar nenhuma pedra, ou pedra sobre pedra, como está escrito. E o discípulo, ouvindo isto, mesmo que Jesus não lhes disse que seria o fim do mundo ou a segunda vinda, mas eles perguntaram: qual sinal, ou que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo, no versos 3. Em versos 4, Jesus responde: disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Haverá fome, pestilências, doenças e terremotos em vários lugares. Estou a repetir isso, em vários lugares. No verso 8, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ou seja, é o princípio das dores o que vimos agora, o Covid-19. Não é uma coisa que nos assusta. Óbvio, pestilências em muitos anos atrás, mas na nossa geração, uma pandemia em todo o mundo, e agora conseguimos ver terremotos em muitos lugares, e aqui, segundo o texto, haverá ainda mais terremotos em vários lugares, como sinal da volta de Cristo. Depois disso, o que é que acontece? Versos 9. Então vos hão de entregar para ser atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, depois destas pandemias, eu não estou a dizer que o Covid-19 provavelmente seja o último, antes que venha essa perseguição que aqui é mencionada no verso 9, mas é uma questão alarmante que nos deve chamar muita atenção. E que também pode ser um sinal. Vão odiar-vos e matar-vos por causa do meu nome, e sereis odiado por todo mundo. Isso aqui, queridos irmãos, nunca antes existiu na história. O povo de Deus foi odiado, foi perseguido,
Na Idade Média, a Igreja Católica Romana matou 50 a 100 milhões de pessoas, tempo da Inquisição. Mas nunca houve um tempo em que os filhos de Deus foram odiados por todo o mundo. Todo o mundo. O Covid-19 também está em todo o mundo. A volta de Jesus será global e em todo o mundo. Por isso, os sinais daqui descritos não devemos vê-los somente em 1 ou 2 países, mas quando a cena é mundial, isso nos deve chamar muita atenção, queridos irmãos. E diz: nesse tempo muitos serão escandalizados, versos 10, e trair-se-ão uns aos outros e os outros se aborrecerão. Ou seja, a perseguição não vai partir de fora, porque estamos muito preocupados com o Papa, com a Roma, tudo bem que é importante, e que ele é o homem do pecado, sim senhora, mas a perseguição começa aqui dentro, entre nós. Irmãos se levantarão e trair-se-ão uns aos outros. E por que vão fazer isso? João capítulo 16, versos 3, de 1 a 3. Porque não conheceram o Senhor. E quando é que essa matança aqui vai acontecer? Vamos ver Apocalipse capítulo 13 num instantinho, rapidinho. Apocalipse capítulo 13. E sabemos nós que no Apocalipse capítulo 13 encontramos aquilo que chamamos da marca da besta, o sinal da besta. Do verso 1 ao verso 10 vimos a besta que subiu do mar, que sabemos que é a Igreja Católica Romana. E no versos 11 ao versos 18 vimos aqui a segunda besta que sobe da terra, que é os Estados Unidos. E nós vamos simplesmente agora, não vamos entrar muito a fundo, mas vamos ler agora os versos 15 do capítulo 3 do Apocalipse. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Todos. Todos. É uma situação global. Para mais referência, o irmão vai ler o Grande Conflito na página 445. E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Queridos irmãos, problema de comprar e vender. Agora já vimos um cheirinho. Fica em casa. Antes era só fica em casa, agora é obrigatoriamente fica em casa. Mercados estão a ficar vazios. Eu não tenho dúvida que isso é um sinal de começar a nos desfazer do passado, das dívidas, de endireitar as nossas vidas, queridos irmãos, abandonar a feitiçaria. Temos irmãos que mexem com feitiço, com pactos, irmãos com 2, 3 mulheres, se dizem adventistas. Acredito que está na hora, querido irmão, é uma chance, antes que seja tarde demais, é uma chance. E nós agora vamos entrar para aquilo que é o espírito de profecia. E o nosso tema hoje será: por que Jesus chorou? No final do ministério, no princípio do ministério, Jesus encontra uma bagunça no seu templo e faz uma limpeza. No final do ministério acontece a mesma coisa. No dia da Páscoa. E vamos ler daqui a pouco. Jesus chora por Jerusalém. Por que chora? É tempo de preparação. Eu vou abrir com notas de preparação antes de entrar propriamente no assunto. No livro Testemunho para a Igreja, volume 1, página 466, pastores e povo acham-se despreparados para o tempo que estamos vivendo. Pastores e povo. E quase todos os que professam crer na verdade presente são incapazes de compreender a obra de preparação para esse tempo. Em seu presente estado de ambição mundana, com sua falta de consagração a Deus e devoção a si mesmo,
acham-se completamente sem condições de receber a chuva seródia. E tendo feito tudo, permanecer contra a ira de Satanás, que por falsidades quer fazê-los naufragar na fé, pretendendo-os a um agradável engano, acham estar totalmente certos quando estão totalmente errados. Queridos irmãos, essa nota é especificamente para nós. Tem mais uma nota. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério, a chuva seródia, os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Oh, quantos vi eu no tempo da angústia sem abrigo? Muitos estamos à espera da chuva seródia para mudar o caráter e começar agora a ser cristão de verdade. Acham-se completamente certos, mas estamos completamente errados. Vamos avançar. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, chuva seródia, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Primeiros escritos na página 71. Queridos irmãos, a nota eu vejo que aplica-se muito mais para mim. Amor ao mundo, sobre toda má palavra e ação. Queridos irmãos, eu sinto medo quando às vezes leio essas notas. E não estou a dizer que devemos sentir medo da volta de Jesus ou dos sinais. É um alerta. O medo que eu sinto é por causa do meu caráter. Eu sinto que ainda precisa muito para fazer. E sinto que já não há mais tempo. Mas o Senhor ainda tem misericórdia e tempo para estar. Por que Jesus chorou, queridos irmãos? Vamos agora aqui ler o livro Profetas e Reis na página 277. É chegado o tempo em que haverá no mundo tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. Já estamos a entrar em assuntos do Covid-19. O Espírito de Deus está sendo retirado. Catástrofes por mar e por terra seguem-se umas às outras em rápida sucessão. Rápida sucessão, queridos irmãos. Quão frequentemente ouvimos de terremotos, furacões, de destruição pelo fogo e inundações, com grandes perdas de vidas e propriedades. Quão frequente isso tem acontecido? Avançando. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza desorganizadas e desgovernadas inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais Ele busca despertar a homens e mulheres para que sintam o perigo. Em meio às calamidades, Deus permite. Satanás não faz nada que Deus não permite. Mas em tudo isso, Deus quer nos alertar, despertar, para que sintamos o quê? O perigo de perder a vida eterna. E vocês sabem que esse ano foi um ano está sendo um ano muito turbulento. Cientistas dizem que o fim do mundo começa agora. Entramos na Austrália em 2020 com fogos devastadores. Inundações na Índia que causaram muitas mortes. E, queridos irmãos, e agora temos no mês de março. Aliás, o Covid-19 começou já em 2019. Por isso é que é chamado Covid-19. Mas só que ainda não era uma pandemia, era apenas uma epidemia. E agora se tornou uma pandemia. Uma coisa global. Isso me fez lembrar de uma nota aqui. Deixa-me só ler aqui uma nota. No livro Grande Conflito, na página 589, diz a palavra do Senhor. E é mesmo a palavra do Senhor, queridos irmãos. Satanás, ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como um grande médico que pode curar todas as enfermidades, trará moléstias e desgraças até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Mesmo agora,
ela está em atividade. Nos acidentes e calamidades, no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas e terremotos em toda parte, sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Continuando. Destrói a seara que está em madurar e seguem-se fome. Lembram de Mateus capítulo 24, versos 7. Angústia. O que tem mais lá depois? Tem pestes. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Milhares. Não é um país ou outro. Milhares. Estas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Quer dizer que, Covid se passar, não vai demorar muito tempo a vir uma outra pandemia. A destruição será tanto sobre o homem e como sobre animais. Depois da pandemia, Ellen White aqui continua concordando com Mateus 24. Então, o grande enganador perseguirá os homens que os que servem a Deus estão motivando esses males. A classe que provocou o descontentamento do céu atribuirá todas as suas inquietações àquelas cuja obediência aos mandamentos de Deus e perpétua reprovação aos transgressores. Depois da pandemia, depois vem uma perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus. Tudo que Ellen White fala, a Bíblia fala. Ou tudo que a Bíblia fala, Ellen White repete. Ellen White só amplia, não retira e nem acrescenta nada. Vamos seguir em frente, queridos irmãos. Precisamos de um reavivamento e reforma já. E lemos Romanos 13:11. Despertar do sono, conhecendo o tempo. E quem conhece o tempo? O mundo não sabe. O mundo vê as catástrofes, o mundo geme, o mundo está com medo do coronavírus. O mundo não sabe. Ou seja, já conseguimos ver a escrita na parede, vamos ver isso no próximo estudo, que Babilônia caiu, mas o povo que deve alertar que Babilônia caiu não está alertando. Avançando. Os perigos dos últimos dias já estão sobre nós. E por nosso trabalho devemos advertir o povo do perigo em que está. Trabalho de quem? Adventistas do sétimo dia. Não deixeis que as cenas solenes que a profecia tem revelado sejam deixadas em segundo plano. Se nosso povo estivesse meio desperto, se reconhecesse a proximidade dos acontecimentos descritos no Apocalipse, realizar-se-ia uma reforma em nossas igrejas e muitos mais creriam na mensagem. Nós queremos mudanças superficiais. Queremos reavivamento, como tem acontecido nos congressos. Cuia, músicas, batucadas, festas. Mas quando se levanta um pregador a falar de mudanças sérias, alimentação, vestuário, música e muito mais, há muita objeção por parte de nós mesmos. Há um conflito entre nós. Enquanto não houver união, nós estamos em perigo, queridos irmãos. Porque o mundo está a precisar de ser alertado. Por que Jesus chorou então? No final do seu ministério, por que ele chorou? Vamos ver agora o livro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versos 41. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Verso 42. Dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. O destino estava determinado. Jerusalém seria destruída. Jesus sabia que a sua palavra não seria aceita. E ele chorou antes mesmo do óbito acontecer. Já estava a chorar. Verso 43. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão. De trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas que não te sentes cercado agora com Covid-19.
Nem sequer conseguimos sair da província de Luanda. Nem sequer conseguimos sair de casa em condições, não sendo cercados. Atenção, queridos irmãos, isso é um aviso. Verso 44. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Conhecer o tempo da tua visitação. Eu não vou falar de dia nem hora, mas os sinais estão muito claros, queridos irmãos. Vamos avançar. Sugestão é que Jesus chorou por quê? Já conseguimos entender um pouquinho. Mas seria bom que Jesus não chorasse por nós. Seria bom que estivéssemos do outro lado, com Jesus. Seria bom que chorássemos com Ele pelos pecados e pelo destino que está marcado para aqueles que irão receber a marca da besta. Há adventistas do sétimo dia que irão receber a marca da besta. E a profecia diz que não são poucos. Seria bom, queridos irmãos, que não fazêssemos parte deste grupo. Mas qualquer um pode fazer. Ou seja, quem prega, estou aqui, não significa que estando aqui a pregar para vocês, ou a falar para vocês, sou já o mais santo. Atenção, queridos irmãos. Vamos avançar aqui no livro Grande Conflito, no capítulo 1. Vamos agora entrar no telescópio, não é? Vamos ampliar aquilo que lemos na Bíblia aqui através do Espírito de Profecia. Do cimo do Monte das Oliveiras, Jesus olhava sobre Jerusalém, lindo e cheio de paz. Era o cenário que diante dele se desdobrava. Era o tempo da Páscoa. E de todas as terras os filhos de Jacó se haviam ali reunido para celebrar a grande festa nacional. Em meio de hortos e vinhedos e declives verdejantes, juncados das tendas dos peregrinos, erguiam-se as colinas terraplanadas, os majestosos palácios e os maciços baluartes da capital de Israel. Avançando, os raios do sol poente iluminavam a brancura da neve de suas paredes de mármore e punham reflexos no portal de ouro, na torre do pináculo. Qual perfeição da formosura! Cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Levanta-se ele como orgulho da nação judaica. Que filho de Israel poderia contemplar aquele cenário sem um estremecimento de alegria e admiração? Paz, segurança. Era o sentimento que eles tinham. Mas Jesus não sentiu a mesma coisa. Jesus chorou. Apesar de ser dia de Páscoa, dia feliz. Entretanto, pensamentos muito diversos ocupavam a mente de Jesus. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Por entre o universal regozijo de sua entrada triunfal, enquanto se agitavam ramos de palmeiras, enquanto alegres hosanas despertavam ecos nas colinas e milhares de vozes o aclamavam, Rei, o Redentor do mundo, achava-se oprimido por súbita e misteriosa tristeza. Jesus sabia das profecias sobre ele, sabia que devia morrer e ressuscitar, sabia da angústia que ia passar. Seria mais normal ele chorar por isso. Mas ele não chorou por isso. Ele chorou pelo destino de Jerusalém. Mas por que eu estou a ler isso? Vamos entender daqui a pouco. Ele, o Filho de Deus, o prometido de Israel, cujo poder vencera a morte e do túmulo chamara a seus cativos, estava em pranto. Não em consequência de uma mágoa comum, senão de agonia intensa e irreprimível. Suas lágrimas não eram por si mesmo, posto que bem soubesse para onde seus passos o levariam. Diante dele jazia o Getsemane, cenário da sua próxima agonia. Estava também à vista a porta das ovelhas, através das quais durante séculos tinham sido conduzidas vítimas para o sacrifício e que se lhe deveria abrir quando fosse como um cordeiro levado ao matador. Mas ele não chorou por isso. Devia chorar. Vendo o Getsemane, vendo os cordeiros que eram sacrificados, ou
à porta do templo onde eram sacrificados os cordeiros, era um sinal de angústia, mas ele não chorou por isso. Continuando. Sobre o caminho que Cristo logo deveria trilhar, cairia o terror de grandes trevas ao fazer ele de sua alma uma oferta pelo pecado. Todavia, não era a contemplação dessas cenas que lançavam sobre ele aquela sombra em tal hora de alegria. Nenhum sinal de sua própria angústia sobre-humana nublava aquele espírito abnegado. Chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira e impenitência daqueles que ele viera abençoar e salvar. Milhares. Foi por isso que ele chorou. Por quê? Porque o povo não compreendeu o tempo. Se tão somente conhecesses o tempo da tua visitação. A nação judaica era um símbolo do povo de todos os séculos que desdenha os rogos do infinito amor. As lágrimas de Cristo ao chorar sobre Jerusalém foram derramadas pelos pecados de todos os tempos. Não só Jesus chorou por causa de Jerusalém, mas Jesus chorou por todos os tempos, pelos pecados de todos os tempos. O que é todo? Tudo é tudo. Isso inclui nós também. Quer dizer que Jesus também chorou por nós. E tem mais. Por que Jesus chorou? Já vimos no livro de Lucas, capítulo 42, versos 44, já vimos isso. Vamos agora ler o livro de Lucas, capítulo 21. Capítulo 21, versos 20 a 21. Diz a palavra do Senhor. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. 33 anos Jesus já chorou, mas ele deu um sinal. Quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Versos 21. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela. Esse sinal foi bem colocado. Os seus avisos nem estavam a ser aceitos e nem seriam aceitos. Por isso, ele chorou. E nós conhecemos a história. Vamos agora ver a aplicação moderna desta história para nós. O livro Grande Conflito, na página 36. A destruição de Jerusalém constitui tremenda e solene advertência a todos que estão tratando levianamente com os oferecimentos da graça divina e resistindo aos rogos da misericórdia de Deus. Jamais foi dado um testemunho mais decisivo do ódio ao pecado por parte de Deus e do castigo certo que recairá sobre o culpado. Página 25 do mesmo livro. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Isso refere-se a nós. Página 37. A profecia do Salvador relativa aos juízos que deveria cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tenue sombra. Acautelem-se os homens para que não aconteça negligenciarem a lição que lhes é comunicada pelas palavras de Cristo. Assim como ele preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também advertiu o mundo quanto ao dia da destruição final. Ele lhes deu sinais de sua aproximação para que todos que queiram possam fugir da ira vindoura, declara Jesus, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Os irmãos vão ler os textos, vão ver quais são os sinais. Também temos que ler o livro Vida no Campo para ver quais são os sinais. Os que contemplam estes prenúncios da sua vinda devem saber que está próximo às portas.
Quais são os que contemplam esses prenúncios? A última geração. A geração que vê eventos globais acontecendo. Queda das estrelas, escurecimento do Sol e da Lua, já vimos. Já aconteceu. Não vimos, mas já aconteceu. Mas outros sinais. E um deles é esse aqui, Covid-19. Mundialmente, queridos irmãos, devem vigiar, pois, diz Marcos capítulo 13, 35, são suas palavras de advertência. Os que atendem ao aviso não serão deixados em trevas, para que aquele dia os apanhe desprevenidos. Mas aos que não vigiarem, o dia do Senhor virá como um ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Ou só será pego de surpresa quem não vigiar. E diz mais, nós somos filhos da profecia, da luz, e não há necessidade para que esse dia nos encontre de surpresa como um ladrão. Será que falta muito para este tempo? Tudo o que ela escreve aqui no Testemunho para a Igreja, volume 5, página 81. Não vai longe o tempo em que a prova envolverá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Não vai longe o tempo. Não é correto estar aí a dizer que ainda falta muito. Não se preocupem. Não é correto isso, queridos irmãos. O povo de Deus deve acatar a advertência e discernir os sinais dos tempos. Os sinais da vinda de Cristo são demasiado claros para deles se duvidar. Temos um dos sinais agora. Covid-19 é muito claro. E da última vez que eu vi o Covid-19, já estávamos em 1.119.744 casos, 59.245 mortes e recuperaram 229.338. Mas isso não é muito importante. O importante é que essa cena é global. E as medidas que estão a ser tomadas são sinais. Esta tal quarentena. Tudo bem, devemos ficar em casa para não apanhar essa tal doença. Mas é um sinal. Os que estão no campo, minha sogra ligou há tempos, de lá do campo, nem está nem preocupada com Covid-19, está preocupada conosco. Está a depender da lavra. E nós ainda estamos na cidade. Infelizmente. Infelizmente. Mas esse é um sinal, queridos irmãos. Temos que orar muito para isso. Estados Unidos, que é o país da profecia, Apocalipse capítulo, a partir do verso 11, agora é o país com mais casos de Covid-19. E da última vez que vi, já estavam em 277.522 casos. 7.403 mortes. E as mortes vão acrescentando cada dia que passa. Queridos irmãos, e você consegue ver o povo, tem aí o senhor Jean Marks lá nos Estados Unidos. O povo está a pedir, o povo diz, fecha-nos em casa. Fecha-nos, não coloca fronteiras, não deixa-nos sair. O povo agora é que está a pedir a opressão. E nós estamos dito pela profecia que o povo, quando isso apertar, as pandemias vão piorar, o povo vai pedir pelo decreto dominical. Não vai vir de cima, vai vir de baixo. Em nome da suposta segurança, em nome da suposta paz. E seremos cercados, se ainda até lá estivermos na cidade, vai acontecer o que aconteceu com o povo de Jerusalém. Quarentena, sim, uma boa solução para esta pandemia. Muita gente morrendo, mercados vazios, e agora também as emissões da poluição dos gases diminuíram, na China sobretudo, está tudo diminuído. Então todo mundo vai dar razão ao Papa sobre a sua encíclica, a luta contra os problemas climáticos. O mundo não vai poder parar todos os dias como está agora, mas vão procurar um denominador comum. A solução virá lá da Roma, do Papa. E vão dizer, precisamos pelo menos um dia de descanso. Isso está, vamos mostrar um vídeo a seguir. Avançando. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos que se cumprem rapidamente declaram que a vinda de Cristo está próxima às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes.
O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente se retirando da terra. Pragas e juízos já estão caindo sobre os que desprezam a graça de Deus. Pragas e juízos, calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, vimos isso economicamente, politicamente, os rumores de guerra são assombrosos, prenunciam a proximidade de acontecimento da maior importância. Tudo isso são sinais de que Jesus está às portas. Estamos agora preparando-se para terminar com essa parte. As forças do mal estão se arregimentando e se consolidando. Elas estão se robustecendo para a última grande crise. Qual é a última grande crise? De guerra dominical. Não tem outro povo depois do Adventista sétimo dia na Bíblia, depois de Laodiceia. Não tem outra igreja. Essa é a última geração. Grandes mudanças estão prestes a ocorrer no mundo. E os acontecimentos finais serão rápidos. Essa nota já está no futuro, mas agora eu podia ler assim. Grandes mudanças estão acontecendo no mundo e os acontecimentos finais estão sendo rápidos. Estão sendo rápidos. Lembra-se de Sestio. Sestio, quando cercou Jerusalém, no ano 66, depois se retirou, mas no ano 70, como a profecia havia predito, Tito voltou, o general Tito, da Roma, cercou Jerusalém. Nenhum cristão morreu naquela matança, mas Jerusalém foi certamente destruída. O que devemos fazer, queridos irmãos, que devemos fazer para terminar? Devemos esconder-se em Cristo. Devemos esconder-se num cantinho de oração. E devemos plantar nossa própria comida. Devemos praticar a obra médico-missionária e devemos partilhar o Evangelho com todo o mundo, porque o mundo está perecendo e o mundo está precisando. Que Deus possa abençoar. No próximo estudo vamos ver, assim como era no tempo de Noé, vamos fazer essa comparação e vamos ver em que tempos na profecia estamos e o que precisamos fazer. E pela graça de Deus, esperamos que os irmãos possam atender ao chamado de Deus. Vamos fazer a última oração. Pai querido, muito obrigado pela inspiração divina através dos livros da profecia. Ajuda-nos a atender ao seu chamado. Ajuda-nos a fazer mudanças necessárias. Ajuda-nos a aproveitar o pequeno tempo que temos. E ajuda-nos a nos preparar para espalharmos a mensagem no mundo todo. Entregamos tudo nas suas divinas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.